Um, dois, três e... Fala, navegantes do Somos do Mar! Hoje a gente tá aqui para mais um vídeo para vocês navegarem mais um pouquinho com a gente na Caravela. E hoje a gente vai falar sobre o que, Julie? Sobre hidráulica e elétrica. Essa que foi uma das partes mais difíceis e mais delicadas do projeto. Porque se dá algum problema, normalmente é na elétrica e hidráulica. Ativa o sininho! Costela, você quer falar? Não, né? Então tá bom. Costela, chega! Quem fizer. Ai, Costela. Primeiro desafio é esse cachorro. Muito mimado. Hidráulica e elétrica é um desafio, principalmente porque como o Rafa falou, se for pra dar um probleminha, é um problemão, vazar água, pegar fogo, essas coisas. Então, o primeiro desafio foi encontrar quem fizesse, porque assim, a gente não tinha tempo hábil de aprender, a gente não sabia dessas coisas, a gente não tinha tempo, a gente precisou de uma ajuda profissional. Então a gente foi atrás de quem a gente conhecia, que já trabalhava com isso, encanador, eletricista e tal, e ninguém topava, todo mundo olhava ali o carro. Todo mundo olhava, pulava fora, falava o que eu vou construir nesse espacinho pequeno, por mais que é um espaço pequeno, ele é todo, né, ondulado, não tem nada fora... Dentro do esquadro, eu acho que o principal por chacoalha e tudo mais. E Exato. aí ninguém queria se comprometer, enfim. Aí até que a gente conversou com o Nerildo, que é um cara que trabalha lá em casa, lá com a minha família, e ele falou assim, por que vocês não procuram alguém que mexe com barco? E a gente morava em Itajaí, Balneário Camboriú, aquela região. E lá tem muita embarcação, lá é um dos maiores polos pesqueiros do Brasil, então tem muita embarcação, desde as mais tops, luxuosas, até as embarcações de pesca. E aí a gente falou, não, a gente vai ter que encontrar alguém. Só que nesse momento que o Nerildo falou com a gente, veio um... Julie, lembra daquele momento que foi quando a gente tava indo para uma reunião um dia e apareceu um carro na nossa frente, uma doblô escrito assim... Algum problema a bordo? Help Náutica. Nós temos a solução. Sei lá como é que era, mas era algum problema a bordo. Painel solar. E a gente fez o quê? Aí o Rafa falou, tira uma foto que vai que um dia a gente precisa. E aí eu até tava meio, tipo assim, de tirar foto, porque não tava muito fácil, tava meio longe o carro, enfim, tirei a foto. A gente não tinha um furgão ainda. E não tinha furgão ainda e tipo... Era de meses antes e eu nem sabia onde tava essa foto. Aí lá fui eu fuçar meu celular de cima a baixo. Uma hora lá. Pra ver onde que tava a foto. Até porque também a gente não sabia o nome, não lembrava assim pra pesquisar. Então a gente foi lá atrás da foto até que enfim achou. E aí tava lá, Help Náutica. E aí foi assim então que a gente encontrou o Cris. Cristiano, o cara que deu a luz pra Caravela, literalmente. E também... quase deu uma nascente pra gente de água. E o Cris também, ele foi assim, como que a gente já ganhou muita confiança, porque ele chegou e já mediu o carro e tipo, já foi falando como que era, como que podia fazer, as medidas, já passou, logo em seguida passou uma lista, então tipo, a gente já, ele entende, né? Dá pra ver que ele entende. Exatamente, ele tinha muita experiência, né? Até pela questão dele trabalhar com embarcações desde veleiros, qualquer tipo de embarcação, mas também com embarcações de pesca, que normalmente tem um recurso reduzido. Então ele sabia vários macetes e vários enjambres que poderia fazer para ter um projeto de qualidade, né? Tudo funcionando muito bem, mas às vezes num custo um pouco mais reduzido. Vai precisando de uma caixa acrílica, entre em contato com o Cris, da Help Náutica. Que a gente dá um jeito, Olha! Caraca! Agora vamos pro teste final. Aí, fechou, só parafusar agora. Oh, querido! Mas antes de começar a elétrica e hidráulica, a gente precisava ter um projeto definido. Porque como que a gente vai saber onde é que estavam as tomadas, onde que ia ficar o quadro de luz? Enfim, então a gente teve que de fato trabalhar e definir, bater o martelo sobre como seria o projeto, ou seja, a nossa casinha na Caravela. E aí foi uma parte bem desafiante, que hoje talvez se você olha o carro pronto, você pensa, nossa, que óbvio, mas não foi tão simples assim. A gente ficou, sem mentira, um final de semana inteirinho dentro do carro, olhando pra ele, com as medidas e pensando como fazer, porque a gente já tinha alguma noção, a gente queria que a cama fosse para os materiais do projeto, para poder abrir a porta atrás, né? E as laterais seria a área de serviço.
Mas a gente tinha um impasse muito importante, que eram as janelas. Porque, por exemplo, o banheiro precisava ter janela pra ventilar, né? Não podia ser um lugar sem janela, ia ficar um pouco ruim. E aí a janela do nosso carro, ela abre só um lado, né? Ela abre só um ladinho, assim. E aí a gente veio a luz e a gente conseguiu pensar em trocar as janelas de lado. E aí elas passaram a abrir, tipo, em vez de abrir assim, abre assim. Ou seja, a gente pegou a janela do lado esquerdo e trocamos com a do direito. Aí ela passou a abrir no outro sentido e permitiu que a gente fizesse um projeto com um banheiro com janela. Porque a gente chegou até a pensar em fazer, tipo, o quarto, a cama com recortada para o banheiro pegar a parte da janela que abria. A gente pegou alguns itens principais, por exemplo, a geladeira. Geladeira. Temos geladeira agora para gelar nossos alimentos. Uma cervejinha, né? Da Firme. Então a gente, o resto dos móveis a gente fez de acordo, aqui vai a geladeira, então o que vai aqui, o que vai aqui. Exato. E daí a gente foi encaixando com exatamente. os então, como a gente sabia as medidas do eletrodoméstico, basicamente a gente partiu desse princípio que tinha que encaixar no nosso projeto e passamos um final de semana inteiro com a fita mágica que a gente chamou, que era a fita crepe, e a gente passou saindo fita para baixo, para cima, para todo lado, e foi uma coisa muito interessante para que a gente pudesse entender. Espacializar, assim, sabe? Porque só no desenho do papel fica muito difícil ver. E aí, colocando a fita, você tinha uma noção, ele conseguia imaginar super como que talvez ficasse. Exatamente. Então foi bem legal essa parte, foi bem importante. E o projeto foi feito em cima das fitas mágicas, das fitas crepes que a gente colou. Depois que a gente entendeu o espaço que a gente tinha e montou o projeto todo na fita, não começou a elétrica. A gente precisou colocar algumas estruturas básicas da marcenaria, porque... Principalmente para instalar alguns equipamentos já, que são tipo o pontapé inicial ali, né? Exatamente. Que foi as primeiras instalações. Então o que a gente fez? A gente fez o assoalho, a estrutura da cama, que era também onde ia ficar a parte embaixo da cama elétrica e hidráulica ali, a área de serviço, né, do carro. E fizemos também a estrutura do banheiro. Uma parede, uma das paredes do banheiro. As paredes básicas. Então, depois que a gente fez deu esse pontapé inicial na parte de marcenaria, com Matana, que vai ter vídeo de toda a parte da marcenaria. Ai, mosquitinho. Aguardem. É um mosquitão. Não consegui matar ele. Você vai. O esqueleto estava pronto e a gente, de fato, começou a elétrica e hidráulica. Mas a primeira coisa que a gente fez foi ir atrás de algumas lojas para comprar toda aquela lista de itens, componentes elétricos e hidráulicos que o Cris passou. Eu achei ele genial nisso, porque assim, a gente, pra fazer as coisas andarem mais rápido, foi muito bom ele já ter passado e passou tudo. E onde que comprava, onde que era mais barato. Passou assim, né, certinho. Deu tudo e de ele mão não beijada. desperdiçava. Então, tipo assim, se vai 2 metros do negócio, é 2 metros, sabe? Ele é um verdadeiro zero waste. Ele entrou na onda do projeto e foi muito interessante que a gente produziu pouquíssimo lixo, pouquíssimos resíduos junto com o Cris. E aí a gente foi atrás disso, compramos todo o material e, claro, a gente comprou, mas toda hora tinha que sair pra lá, voltar pra cá, porque sempre aparecem outras coisas. E você precisa ir ao longo do caminho, né, ao longo que vai evoluindo, você vai vendo que precisa de mais uma coisinha aqui, outra ali, toda hora tava na loja. Ficamos até amigos das pessoas que estavam na loja. Uma coisa legal que eu acho... Desculpa. Uma coisa que eu acho legal falar é do mini curso que o Rafa fez. Porque assim, eu tava fazendo outras coisas nesse meio tempo. Enquanto isso, a Julie está aqui. Nossa, na cabeça. Julie, o roteiro... é sério? Aqui da câmera tá parecendo uma fumaça saindo da tua cabeça. É? É sério? Minha conexão com os céus. E o Rafa que ficou junto com o Cris ali, ele fez um super curso como mexer hidráulica, elétrica, aparelhos e ferramentas, porque assim, a gente, manutenção é todo tempo, né? Então, eu acho que toda a experiência de montar o furgão foi um grande curso da vida, assim,
que não somente da elétrica e hidráulica, mas tudo que aconteceu ali eu pude acompanhar e aprender também a executar, enfim, marcenaria elétrica e hidráulica, um pouco de manutenção, e foi uma verdadeira escola, né? Até para que se der algum problema, alguma coisinha, que eu saiba também. E isso é muito importante, arrumar. até a questão quando você mesmo monta, mesmo que não seja você tá sempre acompanhando, porque o Rafa sabe cada parafuso onde foi colocado. O Cris não mediu esforço em compartilhar todo o conhecimento dele. Acredito que eu fui um bom aluno, consegui me virar em alguns momentos aí. Uma coisa importante de falar é o que? A gente não precisou fazer a parte de isolamento térmico, porque como o carro é de fibra de vidro, ele já veio com isolamento térmico de fábrica. Entre uma fibra e outra do carro tem um isolamento, então a gente não precisou fazer essa parte do isolamento, que fez a gente economizar dinheiro e também tá muito bem feito, porque é uma coisa de fábrica. Isso. E aí, como é que a gente fez pra passar fio? Como é que foi assim? A gente vê muita gente construindo motorhome, passando fio, passando silver tape, fita crepe, enfim, e amarrando de algumas formas os fios que não é muito recomendado. E a gente passou conduíte por tudo. Então o carro ele tá todo... são as veias do furgão, vamos dizer assim, da caravela. Ele tá todo ligado por conduíte por trás do forro. Ou seja, isso facilita muito quando tem que fazer uma manutenção, uma troca de um fio. Se quiser puxar mais uma tomada, tá tudo interligado. Às vezes você tem que fazer uma manutenção e imagina se não tem um conduíte, você tem que arrancar todo o forro. Por exemplo, enfim, o trabalho é dobrado. Então a gente passou conduíte por tudo, caixa de passagem. Olha... Ficou show de bola. Passados os conduítes, a gente começou a passar fio. Passamos o fio para tudo quanto é lado. Já tinha decidido onde ia ficar a caixa de luz, que inclusive ficou assim... Nossa, ficou coisa linda. Parece uma... Nossa, ficou impecável a caixa de luz. Nossa, é muito tipo... Às vezes dá vontade até de abrir ela ali só para ficar olhando. Ele foi muito assim cuidadoso, então ficou... Recomendamos o Cristiano Help Náutica. Com certeza. E aí passamos os fios tanto para 12 volts quanto para 220. Por quê? Toda a parte do carro, as principais, geladeira, climatizador e iluminação são todas 12 volts, porque utiliza menos energia. A bomba também. A bomba também, tudo 12 volts, porque utiliza menos energia. A gente... Não precisa ligar um inversor. Exatamente. Tipo, a captação ali, a gente tem uma placa solar que vai captar a energia. E aí já que vai armazenar na bateria, que essa bateria é 12 volts, então ela já disponibiliza direto 12 volts para luz, para geladeira, para o climatizador. E algumas coisas são 220, como algumas tomadas ali, porque a gente tem algumas coisas 220, como eletrodoméstico. E quando a gente vai usar o 220, a gente precisa ligar o inversor. E o inversor já gasta energia também. Então, tudo que a gente pôde colocar 12 volts, a gente colocou. E aí, depois de passar todos esses fios, os primeiros equipamentos que a gente instalou foram... O inversor, junto com a parte dos fusíveis ali e tudo mais. Tá ficando muito mais top do que eu planejava. Achava que ia ser bem mais roots, o nosso motorhome. A bomba d'água, o aquecedor, né? Porque a gente tem água quente através de um aquecedor, 7 litros, que é bem baratinho. Que disponibiliza água quente pra gente, né? Isso era uma das meio que exigência minha, porque eu imaginava assim da gente poder viajar também para lugar que é frio e tudo mais futuramente, então a gente queria, né, eu principalmente queria que tivesse água aquecida no banheiro. E eu achei que até fosse mais difícil, e não foi. Colocar valeu muito a pena, gente. A gente passou no início da viagem no Rio Grande do Sul, foi perfeito, assim, pra tomar banho e tal, o suficiente. E a gente fez também a passagem das mangueiras, ou seja, né, a gente não utilizou cano, por causa que ele trabalha muito, então as mangueiras, tanto de água quanto as que saíam do ralo, a gente fez toda essa ligação, né, essas veias aquáticas aí do furgão.
O carro já veio com caixa de detritos e uma caixa d'água ali, né, que já era meio que original, e a gente usou o que pôde, né, da estrutura que já tinha. A gente só aproveitou para estender um pouco mais a caixa d'água, que a gente colocou mais 50 litros de água, então a gente ficou com 140 litros de água, que dá uma autonomia mais ou menos aí de 3, 4 dias. Isso, claro, usando no modo furgão, veleiro, essas coisas que você usa assim. O necessário, só um fiozinho d'água. Isso é muito legal, porque acaba mudando muito nossa relação com os recursos, com água, energia. E isso é um caso à parte que a gente pode fazer um vídeo depois. Lembrando que nosso motorhome tem um banheiro seco, então a gente só tem água do chuveiro e das pias. E a gente só usa produto biodegradável, então a nossa caixa de detritos, né, ela armazena e a gente... lembrei de uma coisa. Do quê? Do Cris, que ele deu uma ideia muito boa. Lembrei agora da mangueira tóxica também, porque... Real. Essa ideia foi uma das ideias melhores. Só deixa eu fazer um comentário. Muita gente utiliza aquelas bombonas de 20 litros para ter água potável dentro do furgão. E o Cris deu uma super ideia que a Gil vai falar agora. Ele sugeriu colocar um filtro de bebedouro. Para de fazer essa cara aí de... estátua! Filtro para que possamos ter água filtrada na torneira. Enjambres, ideias de Cristiano. E aí a gente colocou ali, então a torneira da pia da cozinha já sai uma água, né, dependendo obviamente da água que a gente coloca na caixa d'água, mas a gente, né, procura sempre daí colocar uma água mais potável, e aí quando ela passa pelo filtro, ela já sai boa para beber e para cozinhar. Então a gente economiza muito, a gente procura evitar ao máximo, até pela questão de gerar resíduo, a gente não gosta de comprar água. Então, sempre que possível, a gente toma água ali da nossa torneira mesmo com esse filtro. E uma questão bem importante também, que a gente fez a instalação de gás, né, da tubulação de gás. Como ela é acima de 1,20 m, acho que é alguma coisa assim, ela precisa ser de cobre, não pode ser mangueira. Então o que a gente fez? A gente fez toda a ligação de cobre do gás, que vai pro fogão e também pro aquecedor a gás, e a gente colocou um sistema, a gente reservou um espaço para colocar um botijão P13, que é esse normal de cozinha, que ele é muito mais fácil de achar e você encontra em qualquer lugar. A gente vê muita gente aí passando um perrengue às vezes, procurando esses P8, enfim, principalmente a galera que tá na Kombi, que é um espaço reduzido. Então a gente vê muita gente no perrengue. E por incrível que pareça, não achar o gás. Coube, né? Que assim, a gente dá pra ver ali como que as coisas se encaixaram assim. Ficou um lado bem certinho elétrica, outro lado hidráulico e o gás. E as coisas se encaixaram assim num espaço bem legal, né? Eu achei que ficou muito organizado. A gente teve mais sorte que juiz, porque coube certinho, com todo o material do projeto. Isso, foi assim... Tudo é um quebra-cabeça, tudo. E a gente fez também a questão das treliças ali para poder ventilar os dois lados e também retirar elas para poder fazer manutenção quando necessário. E depois dessa primeira etapa, a gente voltou para marcenaria. Porque tem coisas da elétrica e da hidráulica que você só consegue... Tudo meio casado, assim, o furgão ficava um tempo numa coisa, um tempo em outra, né? Depois de uma certa etapa da elétrica e hidráulica, precisou voltar pra marcenaria, né? Foi um baita gerenciamento de obra, assim, que a gente teve que fazer, porque não ficava um dia sem fazer alguma coisa, mas às vezes o marceneiro, o Matana não podia, ia pro Cris, não podia o Cris, às vezes ele ia pra mecânica também, fazer os reparos aí, então foi um baita gerenciamento de obras ali. Então tem coisas da elétrica e da hidráulica que só dá pra continuar depois de um certo avanço da marcenaria. Então a gente passou uma boa parte evoluindo o projeto até que, quando tava tudo prontinho ali, a obra de arte do Matana, que vai ter vídeo sobre isso, a gente ligou pro Cris de novo e o Cris retornou para fazer a finalização da elétrica e hidráulica, que foi onde a gente instalou as torneiras, as luminárias, enfim, a gente conseguiu fazer todo o sistema todo separado para que você ligue a luz, né, em ambientes diferentes sem precisar ligar tudo e gastar energia toda. Como instalar o painel solar, onde colocar? A gente fez uma forma que a gente tem em cima da cama tem o climatizador, foi uma das primeiras coisas que a gente instalou. E a gente colocou a placa solar em cima do climatizador. E eles colocando lá do outro lado, ou Rafa, tá aí, me vendo sofrer? Sofra, Cris! Foi pra isso que eu te contratei, para sofrer nas nossas mãos.
Que ele protege porque a gente vê muitas pessoas colocando as placas solares ao longo do teto do furgão, do veículo que está montando. Só que a gente tem muito material do projeto, a estrutura do teatro, então a gente precisava que essa estrutura fosse carregada em cima do veículo. Então a gente mandou fazer um bagageiro, foi um projeto que nós mesmos montamos, mandamos fazer. Eu que desenhei. E o bagageiro, ele permitiu que a gente levasse as nossas estruturas e também colocasse a placa solar em cima. A gente já fez o bagageiro com as esperinhas, assim, e a placa ficou bem em cima, então de certa forma ela conserva ali o climatizador e era um espaço ocioso, porque você não consegue usar muito ali onde tem o climatizador, então a gente colocou a placa bem ali. Já aproveitou o espaço e deixou um grande espaço para carregar coisas em cima, que a gente carrega a estrutura do teatro e também nossas pranchas, que a gente sempre procura pegar umas ondinhas por onde a gente passa, as nossas pranchas da Snap. E o Step. O Step, verdade. E o Step e as pranchas do Snap. Colocamos um deckzinho ali, ficou... Eu sonhava que eu ia fazer até yoga ali em cima, mas é mole, assim, que eu quero dizer. Balança o carro, ele parece um barco, na verdade. Ele é um barco, então não é bem assim. E tá cheio de tralha sempre. Que mais o nosso roteiro aqui senão a gente se perde. Sim, senão a gente já se perde com o roteiro. Mais Imagina falar? sem roteiro. Comenta um pouco sobre o banheiro. Por que a gente não escolheu o banheiro? Que vai ter vídeo sobre isso. Porta-pote, negócio. A maioria dos viajantes tem o popote, que é esse banheiro químico. Popote que fala, Acho que é. Mas aí a gente, pô, nessa pegada, né, mais consciente, ecológica, a gente não quis o popote, porque tem muita gente que é um banheiro químico e ainda coloca cloro, alguma coisa e joga em qualquer canto. A gente sabe que no Brasil... Não façam isso, gente. Não bote cloro na sua água cinza e jogue por aí, porque você tá gerando uma bomba. E a gente sabe que no Brasil não tem estrutura pra descarregar esse tipo de resíduo. Achar, né? Lugar pra você normalmente só mais aqueles postos grandes que para aqueles ônibus cheios de gente. E aí a gente optou pelo banheiro seco. Ou seja, não quer dizer que a gente toma banho a seco. Tem a água normal, que é tudo na fibra, vai pro ralo, pra caixa de detritos. A gente fez a gente passou resina em todas as paredes. Primeira parede foi feita de madeira, passou resina e ela ficou impermeável, tem a pia e tem a parte do banheiro seco, que é para as necessidades, xixi e cocô, né, gente? E aí vai ter um vídeo só desse banheiro, eu não vou comentar muito porque é muitos detalhes, mas foi uma coisa que a gente fez, a gente não se arrepende e inclusive a gente tá louco pra lançar esse vídeo aí do banheiro, porque a gente acredita pra nós que mesmo foi uma pesquisa sinistra pra conseguir entender como que funciona o banheiro seco, como que seria para um espaço compacto como um motorhome. E o Cris ajudou e instalou, porque no nosso banheiro seco, depois dá pra ver no vídeo do banheiro, ele tem um exaustor que ventila, porque o nosso banheiro é um sistema aeróbio de compostagem. Do nosso cocô. Vocês vão ver. Galera, mas a gente quer muito fazer esse vídeo, até porque a gente acredita que é um dos primeiros motorhomes do Brasil com esse sistema de banheiro seco, ou seja, com um banheiro ecológico, que é muito importante e ele já foi testado, aprovado e dá muito certo. É impressionante. Não cheira, o exaustor ali funciona super bem. A gente fez todo um esquema ali, a gente viu muitos vídeos internacionais, coisa gringa, porque não tem muito. Fora já é muito comum, já tem até sistemas prontos de banheiro seco para embarcação, para motorhome. Eu até cotei pra comprar esse pronto, era cerca de R$4.000 e também, tipo assim, ia ter que vir importado, nem tinha que fazer todo um trâmite. Aí já não batia com o nosso propósito. Aí já também não dava, então a gente buscou fazer de uma forma inclusive, entra também a parte da fibra, então do Clemente aí do outro vídeo, e que fez também o segregador de urina. Então eu não vou mais falar do banheiro, que o banheiro é o vídeo do banheiro. Então por último, depois de tudo, veio iluminar as luminárias. Eu falei disso. Aí as torneiras, né? Acho que a última coisa que você coloca é as lâmpadas ali onde tava já depois da marcenaria à espera. E é muito bom poder apertar o botãozinho assim, ó, e tchum, e acender a luz. É emocionante. Funcionando, Cris, a luz? Tá funcionando. Deixa eu ver. Temos luz. E o Rafa, até hoje, eu acho que ele não me perdoa, porque o que aconteceu? A primeira vez que funcionou a torneira de água, tinha que ter filmado, isso é super legal, porque a gente usou parte do sistema que já tinha no carro e tal. Só que eu fui muito ansiosa e do nada resolvi abrir a torneira, ver se estava funcionando. E aí foi aquelas cenas de filme que a torneira fez...
Saiu um monte de água preta, assim, sabe? Ia ser super legal ter filmado isso. A primeira vez que saiu água da torneira, mas eu não filmei, deu É rápido. uma emoção, depois de toda aquela coisa assim, nossa, será que vai funcionar? Você liga a E torneira. primeiro ainda saiu aquela água, sabe? Tipo, quando tem ar no cano e uma água bem velha, assim, saiu uma água. Ia ser tão legal, mas eu fui ansiosa. E aí, enfim, mais detalhes, estamos aí contando. É uma emoção, depois de 9 meses ali, parindo, ó, gestando o furgão. Então a gente agradece muito ao Cristiano. Inclusive, o Cris foi o cara que sempre chamou o furgão de caravela. Nossa, é verdade! Ele sempre desde o início ficou caravela e eu fiquei meio resistente caravela. E A gente depois fez disso, até enquete, né, no Instagram pra ver como isso. e não veio um nome bom. A gente fez a enquete, não é que não veio nenhum nome bom, não fala isso, senão as pessoas, né? Desculpa, pessoal. Veio nomes legais, só que sabe nome, que nem igual nome de cachorro, você tem que olhar e Bateu. Tem que bater. E aí não batia nenhum, só que a caravela foi, ela chegou. Aí começou a fazer sentido também, as coisas da lembro da caravela, do do organismo, tem também carrega sua própria casa ali, tem a questão um barco. de ser um barco, E de ele ser é muito do barco, mar. gente, sério. O carro ele é muito assim, olha, e como ele é de fibra de vidro, ele é muito diferente, então ele parece realmente um barco. Então caravela Veio para casar. Agradece muito ao Cristiano, que foi o cara que deu a luz pra caravela e foi um profissional assim excepcional. É verdade. Ele, né, virou um grande amigo nosso, a gente deu muita risada junto. Ficamos por Mais aqui? alguma coisa? Não, acho que... Ah, eu falei no início, você fala agora. Vai, quero escutar. Vai. eu só não sei o que tem que fazer blim blim blim. Vai, tipo. faz o blim blim blim. Só... Blim 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 blim. Curte o canal, compartilha, Curte o deixa canal, se inscreve, compartilha. A gente tá aprendendo como é que é esses termos. Mas... se inscreve, esse é o mais importante, se inscreve. Isso. Se inscreve. Não deixa de seguir a gente no Instagram, de acompanhar aí nossas aventuras. Ela sabe tudo, eu não sei porque eu não escuto ela. Aí... É que o sistema é basicamente funciona. O sistema. Até a próxima.